Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP Vê de Jesus. Nossa satisfação em tê-lo conosco nessas nossas reflexões semanais que procuram aqui no contato com a codificação bíblica, Antigo e Novo Testamento, e da codificação espírita a partir de Allan Kardec, entender, aprofundar para aplicar a revelação divina recebida para bom entendimento das leis que regem a vida e que, portanto, estão aí disponíveis para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento espiritual e humano. Fica o convite, então, seja pela página do Facebook, que você pode curtir, seja pelo canal do YouTube. Basta se inscrever, acionar o sino de notificações para receber, então, as novas mensagens, vídeos que ficam aí à disposição gratuitamente na página do V de Jesus. Em especial o canal do YouTube, nós sempre chamamos a atenção para a playlist montagem lá feita pelo Paulo Marzanati, que facilita para vocês o acesso aos conteúdos. Então está separadinho lá por temáticas, né? Segundo o interesse, segundo aquilo que cada um busca dentro da página, dentro do canal do YouTube, vai encontrar. Inclusive a série que estamos desenvolvendo desde o início desse ano de 2023, olhando de forma específica para o Novo Testamento e de forma mais especial ainda para a carta aos Romanos. Série nossa aqui, comentários Romanos, verso a verso. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em torno de mais um dos versos desta carta, olhando ainda para o primeiro capítulo, agora o verso de número 18. Para aqueles que tiverem com as suas traduções bíblicas em mãos, fiquem à vontade então para acompanhar conosco a leitura. Traremos aqui duas traduções. A primeira de João Ferreira de Almeida e depois da Bíblia de Jerusalém para este mesmo verso 18. Em João Ferreira de Almeida encontramos o seguinte ensino na expressão do pensamento de Paulo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Bíblia de Jerusalém, a tradução é a seguinte, para o mesmo verso 18. Manifesta-se com efeito a ira de Deus, do alto do céu, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que mantém a verdade prisioneira da injustiça. Cabe aqui a reflexão, gente, algumas diferenças entre a tradução, mas basicamente o pensamento expresso por Paulo aqui é o mesmo. A expressão que certamente nos chama mais atenção aqui de imediato na leitura desse verso 18 é a expressão a ira de Deus. Isso porque é muito comum ter confusão no sentido da aplicação dessa expressão para o caráter de Deus. Há atributos revelados pelo próprio Criador ao seu respeito que não podem ser por nós ignorados. A infinitude de Deus, a imaterialidade dele, o fato de ele não ser um ser corpóreo como nós, quando se expressa outros atributos, né? Especialmente quando nos voltamos às questões relacionadas à bondade de Deus, quando mencionamos a respeito da sabedoria divina, da sua providência em favor de toda a criação, parece contraditar esses atributos revelados de Deus uma expressão como esta.
a ira de Deus. E aqui não vamos apelar nem às questões aqui da tradução, tá? Que vimos duas aqui trazidas para a língua portuguesa, a expressão é exatamente a mesma. A ira de Deus. O que nos cabe refletir é: ora, se já sabemos que estamos tratando a respeito de Deus na condição da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas, um Deus que fora por nós revelado, por Jesus também, como um Deus Pai, como um Deus que cuida, que zela, que orienta toda a sua criação em direção àquilo que é bom, àquilo que é belo, àquilo que é justo, que gravita toda essa criação em torno do seu propósito, que é reconduzi-la àqueles que se afastaram, reconduzi-la à sua perfeição. Pois bem, entendendo tudo isso, fica difícil a gente aplicar o ensino sem cair no falso entendimento de que a ira de Deus corresponde à ira humana. A questão aqui não é a nossa cólera, não são os nossos acessos de raiva, não é a expressão do nosso ressentimento. Quando falamos aqui da ira de Deus, estamos falando de uma justa indignação que todo aquele que já vinculado a esse caráter de Deus vai manifestar de alguma forma diante da maldade, diante da injustiça, diante de situações que nós percebemos que está fazendo mal às pessoas ao nosso redor, à comunidade de uma forma geral. Tudo aquilo que afeta o caráter, que afeta a ética mais básica, se causa indignação em nós, como vamos esperar um Deus impassível diante de tudo isso? Ou um Deus omisso diante de tudo isso? É bom a gente notar aqui, orientar também nessa compreensão, porque é muito comum quando nós falamos aqui de Antigo e Novo Testamento, quando se encontra essa expressão no Antigo Testamento, o pessoal fala, é porque é antigo, né? É aquela visão mais primitiva do sagrado, do relacionamento com ele. Então se transferia os sentimentos humanos para o Criador. Isso justifica apenas parcialmente a conversa. Porque estamos aqui na segunda revelação, olhando para um texto do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Romanos, e Paulo, doutor da lei, portanto, profundo conhecedor daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, não está fugindo da expressão. Está utilizando a expressão para tratar no verso 18 do primeiro capítulo da carta aos Romanos, sobre isto que Deus deseja comunicar, sobre a forma pela qual ele vê a impiedade e a injustiça dos homens no mundo. Recapitulando aqui, estou olhando para a tradução da Bíblia de Jerusalém. Manifestando-se com efeito a ira de Deus do alto do céu, contra toda a impiedade, toda a maldade, toda a perversidade, toda a incredulidade e a injustiça. Os homens que usurpam o direito alheio. Contra a impiedade e contra a injustiça se manifesta a ira de Deus do alto do céu diante daqueles homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Estou usando aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém porque eu acredito que ela vai mais no foco, mais no cerne da questão. Homens que tentam, portanto, não só ocultar, como transformar, modelando, falsificando a verdade. Tentando transformar a mentira
em realidade. Olhar para isso é importante, gente. É importante para compreender como Deus não pode ficar omisso e impassível diante disso. Seria condescendência com o mal. Eu não posso esperar isso de um Deus santo, perfeito, bom sim, mas justo. E a bondade de Deus nunca negará a sua justiça, assim como a sua justiça jamais negará a verdade. Dentro da doutrina espírita, temos em especial uma das leis divinas que eu chamo a atenção toda vez que essa expressão vem aparecer, a ira de Deus, que é o estudo sobre a lei de destruição, no livro 3º de O Livro dos Espíritos. Lá, Kardec vai fazer uma série de questionamentos sobre a lei de destruição, e entre elas eu chamo a atenção para a questão de número 738. Kardec lá vai questionar o seguinte: Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios, senão os flagelos destruidores? Aqui a gente vai ter um olhar amplo, porque não é só olhar para o flagelo físico, material, mas também o de ordem moral. Aquele que vem até nós na visita da dor e sofrimento, da dor como uma mestra a nos ensinar um caminho para a revigoração do nosso entendimento diante da vida e para que a gente não se mantenha afastado. A aplicação dessa própria lei a renovar, a transformar o nosso entendimento, nosso olhar sobre a vida e as pessoas. Então nós vamos olhar para essa pergunta dos instrutores aos instrutores espirituais, essa pergunta feita pelo codificador Allan Kardec, com esse olhar. A resposta deles é a seguinte: sobre o fato de Deus, se Deus não poderia empregar outros meios que não fossem os flagelos para o aprimoramento da humanidade. Eles respondem sim, e diz que o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. E concluem aqui: é preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Em doutrina espírita, gente, eu não conheço expressão mais clara que venha traduzir para a gente a ira de Deus na codificação bíblica. Porque é para isso. Castigo aqui compreendido, gente, não como maltrato, mas como necessária reeducação do espírito reincidente na desobediência, no endurecimento, no confronto com a lei divina. Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele é o Pai Criador. Ele é a inteligência suprema. Como posso eu, criatura limitada, criatura que não compreendendo o mecanismo dessas próprias leis, faltando, portanto, entendimento da sequência dos acontecimentos e qual o propósito delas, posso questionar o Criador na falsa compreensão de que eu tenho caminhos melhores para o aprimoramento da humanidade ou mesmo o meu próprio. Veja que os instrutores estão a nos ensinar, ao responder à questão 738 de O Livro dos Espíritos, que sim, Deus emprega todos os dias outros meios que não sejam os flagelos para trabalhar o nosso aprimoramento.
Mas qual o alerta aqui dos instrutores espirituais? É que o homem não aproveita. Não aproveita. Por negligência, por má vontade, por comodidade. Não aproveita. Qual remédio, portanto? Amargo remédio, sim. Necessário remédio também. Castigá-lo, reeducá-lo em seu orgulho, porque é a fonte da desobediência, e fazê-lo sentir sua fraqueza, porque somos criaturas frágeis, falíveis, mortais, olhando para a nossa expressão neste corpo. Portanto, necessitamos de fortalecimento, de esclarecimento, de sabedoria, para ter discernimento diante do bem e do mal. Essa é a nossa necessidade. Eu olho então para a feliz expressão que Paulo está utilizando aqui na carta aos Romanos, dizendo que do céu se manifesta a ira de Deus. O alto que comanda todas as coisas nos planos físicos materiais, como o planeta Terra. Diante da vontade de Deus, benfeitores espirituais, seus prepostos, em especial aqui, ao evocar o Cristo, ao evocar Jesus como governador espiritual do nosso orbe, em nome dele, agem os seus prepostos, agem os seus mensageiros para nos reeducar. A ira de Deus, a justa indignação do Deus Santo, do Deus perfeito, que não vai olhar a impiedade e a injustiça com olhos condescendentes. Dentro desta compreensão, portanto, vamos perceber que essas expressões não são estranhas na própria codificação espírita. Então, volto a dizer, olhe para o Antigo Testamento, lá está a expressão. Olhe para o Novo Testamento, Paulo a está utilizando. Olhe, dentro da codificação já tivemos aqui uma orientação dentro de O Livro dos Espíritos, e percebam como na obra básica também o Evangelho segundo o Espiritismo, principal obra de comentários à mensagem do Cristo, nós vamos encontrar no capítulo de número 20, não à toa direcionado aos trabalhadores da última hora, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem Os Obreiros do Senhor, item de número 5. E uma expressão em mensagem transmitida e assinada pelo Espírito de Verdade em Paris, na França, em 1862. Há aqui, portanto, o uso de uma fala, como se fosse o próprio Jesus, em nome de Deus, em nome do Pai, se referindo às criaturas transviadas, dizendo assim: mas ai daqueles que por suas dissensões, por seu espírito separativista, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça? Vós que não tiveste piedade de vossos irmãos. Vós que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar, por que pedis graça? Vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho, já recebeste a vossa recompensa. Não peçais mais.
As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Vejam que o tom é duro. Veja que o tom é firme. Ira de Deus. Ira de Deus. Não entendido em nenhum de seus aspectos como vingança, como maltrato, mas a firmeza e a justeza de um Deus diante da maldade, diante da injustiça, diante da impiedade, daquele que esmaga o fraco pelo seu orgulho. Precisa de correção, precisa de reorientação na vida. E Deus se manifesta do alto, através dos seus mensageiros, junto de nós, através de provas e expiações, reparações necessárias, somos redirecionados. Aqui na carta, o contexto que se inicia depois do anúncio da tese principal, do Evangelho, com aquele poder de Deus, aquele poder para transformar, para renovar, tanto o judeu como o grego, tanto aquele que está em Israel como aquele que, como nós, estamos fora de Israel. O poder de Deus se manifesta para isto. Quando, portanto, aqui no verso 18, Paulo está dizendo que judeus e gentios, israelitas e estrangeiros, estão debaixo da mesma lei divina, respondendo, portanto, diante da mesma lei natural, cabe da nossa parte interesse, vigilância, aprofundamento para saber o que eu preciso para fazer a vontade de Deus neste mundo, porque não há outra vontade mais sadia para a minha vida. Não venhamos a nos iludir com nosso coração enganoso. Só estaremos bem, espiritualmente sadios, na via de acesso construída pelo Pai, para que venhamos a trilhá-la na companhia do nosso amado Mestre, do Cristo Jesus. Fora disso, rota de angústia, de aflição e de desanimo, de palavras, de pensamentos e de ações. Amados, fica a nossa reflexão, então, em torno desse verso 18 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. E o convite, seja pela página do Facebook, seja pelo canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. Interaja conosco, deixe o seu comentário, a sua sugestão e compartilhe a mensagem. Leve para outras pessoas que tenham a afeição pela divulgação da mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. Eu sou Emerson Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz e sabedoria. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.